Graça e paz, queridos. Aqui é a pastora Doralice com mais uma vivência diária. E na história de hoje nós vamos falar sobre o valor do voto. Está escrito em Juízes capítulo 11, onde narra a história de Jefté. Bem, para começarmos, o que é o voto? Voto é o ato democrático do direito à cidadania. É prometer e cumprir. E existem vários tipos de votos que nós vamos ver aqui. E também entendemos que aqueles que fizeram votos e não cumpriram são chamados pela palavra de Deus de tolos. E que tem muitas pessoas que estão, infelizmente, com as vidas atrofiadas porque fizeram votos, querido, e não pagaram ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Veja bem. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos não agradam a Deus. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Veja bem, se voto é o ato democrático do direito da cidadania, você é livre, querido. Você faz voto se você quiser, querida. Agora, se você fazer o voto, entenda que se você não cumprir, você vai sofrer consequências. A Bíblia diz isso claramente e nós vamos ver no decorrer dessa ministração, certo? Então, olha só, que interessante aqui, olha. Existem vários tipos de votos. Existe o voto condicional, que é chamado voto de Jacó. Quando Jacó saiu da presença de Esaú, com a ajuda da sua mãe, o que aconteceu? Ele fez um voto a Deus na estrada, no caminho, a caminho do seu tio Labão, para as terras do irmão da sua mãe. Ele disse: Senhor, tudo que tu me deres, eu te devolverei o dízimo. Que interessante, que voto lindo. A Bíblia diz que Jacó foi um homem próspero em toda a sua vida. Temos também o voto de Minerva, é aquele voto de empate. De repente uma eleição a prefeito ficou empatado. Eram 11 pessoas, 5 votos, mais 5 votos. Tem mais um voto. Então esse voto que falta da 11ª pessoa é o voto de Minerva. Esse é o chamado, o voto para tirar o empate. E também o voto nazireu, número 6, 1 a 21, que é o voto que a mãe de Sansão fez para não passar navalha sobre o seu cabelo, apresentando e oferecendo Sansão a Deus. Amém? Então, e o voto de barganha, que é outro tipo de voto? Esse voto, queridos, é um voto interesseiro. É aquele voto do toma lá e dá cá. Senhor, se tu me fizer isso, eu te dou isso. Senhor, se tu me abençoar nisso, eu faço isso. É aquele voto de interesse próprio. Não é um interesse na obra, nas coisas de Deus, mas um interesse próprio. Deus também não agrada desse voto. Números capítulo 30, versículo 2 diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigações, tá vendo? Tem obrigações. É livre, você faz se quiser, mas se fizer, está obrigado a cumprir. Não voltará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca fará. Viu como é sério? É muito sério. E nós vamos ver agora a consequência de um voto. Muito interessante isso. Consequência de um voto? Sim, consequência de um voto. Olha só, Provérbio 20, 25. Que o voto não cumprido é uma armadilha, viu? Consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fizer o voto. Você tem que pensar agora, querido. Você tem livre-arbítrio, faça voto se quiser, mas saiba, se você fizer, você tem que cumprir. Porque se você não cumprir, você vai ficar sob pena de sofrer pelo não cumprimento do seu voto. Deus quer que tenhamos compromisso com as nossas palavras, certo? Deus quer que nós tenhamos compromisso com a nossa palavra. Voto de Jefté. Olha que interessante o voto de Jefté. Como sucedeu esse voto? Ora, Jefté, o que diz Jefté? Era um gileadita, filho de uma prostituta com Gileade. Um filho fora do casamento. Ora, é lógico que os irmãos de Jefté disseram: não queremos você aqui, vai embora, você não é filho da nossa mãe com o nosso pai. E assim expulsaram Jefté da casa de seus pais. Veja bem,
Quando ele foi expulso, ele fugiu para Tobi. E lá, ele agregou-se com pessoas que tinham comportamentos ruins. Ele se agregou com homens levianos, ele se tornou amigos de homens levianos. Mas acontece que os filhos de Amon vieram atacar a nação de Israel. E aí? E agora? Repare bem que lição interessante. Eles expulsaram Jefté, e Jefté estava longe da casa dos seus pais, e os seus pais agora, sua família, estava sendo atacada por Amon, pelos filhos de Amon. Olha o que acontece. De repente os anciões vão à procura de Jefté. Primeiro item aí, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Muitas vezes as pessoas passam por lutas. Jefté foi expulso da casa dos seus pais, do seu pai, dos seus irmãos, mas Deus honrou. Por quê? Quem foi em busca de Jefté foram os anciões. Isso era honra, foram os anciões, certo? Então o que acontece? Jefté disse, não, eu não vou fazer o que no meio de vocês? Vocês me expulsaram da casa do meu pai e agora vocês vêm à minha procura? Aí os anciãos falaram, reina sobre nós, se tu venceres o exército de Amon, os filhos de Amon, nós seremos subjugados a ti. Ou seja, você reinará sobre nós. Olha como Deus faz, olha como Deus age. Para aquele povo, Jefté não valia nada, tinha que ser expulso, mas Deus honrou a Jefté. O problema nessa palavra aqui, da palavra de Deus, não é a falta de honra que Deus teve com Jefté, porque Deus não teve falta de honra com Jefté. Deus honrou, Deus olhou a humilhação que ele passou e honrou. Agora o problema foi Jefté não pensar e fazer um voto impensado. Ora, Jefté volta, o filho de Amon agora estaria para enfrentar todo Israel, mas com um exército liderado por Jefté. Interessante, Jefté contou com a ajuda daquele povo lá da cidade de Tobi. Deus às vezes usa até os seus inimigos para abençoar a sua vida. Deus usa até uma situação estranha, que o povo de Tobi, a Bíblia diz que eram levianos, e eles ajudaram no momento preciso, ajudaram a Jefté vencer os inimigos do seu povo. Até os seus inimigos para abençoar a sua vida. Deus usa até uma situação estranha, que o povo de Tobi, a Bíblia diz que eram levianos, e eles ajudaram no momento preciso, ajudaram a Jefté vencer os inimigos do seu povo. Veja bem, é muito interessante isso, porque a Bíblia diz que Jefté, em Mispa, fez essa proposta diante do Senhor Deus. Então, reinarei sobre vocês? E eles disseram, reinará sobre nós. Só que tem um detalhe, querido. Jefté não pensou. E Jefté fez um voto. Ele disse assim, veja bem, Juízes 11, de 1 a 11, ele diz assim, ele era bastardo, agora estava com a oportunidade de voltar para a casa do pai, de ser liderança na casa do pai. Então, o que ele fez? Para combater os amonitas e se tornar chefe dos gileaditas, ele fez um voto, que esse voto complicou muito a vida dele. Ele disse, ora, se o Senhor Deus me der a vitória contra os inimigos do meu povo, Senhor Deus, há de ser que quando eu voltar para casa, quem primeiro eu encontrar, eu oferecerei a ti em sacrifício. Senhor, se tu me deres a vitória e eu derrotar os amonitas em favor do meu povo, e tu me tornares, ó poderoso Deus, o líder do meu povo, há de ser que a primeira pessoa que eu encontrar, eu te darei em sacrifício. Jefté não pensou. Pense antes de fazer um voto. E outra coisa, você não é obrigado a fazer voto, mas se você fizer, cumpra. Se você já fez, cumpra também. Olha o que acontece. Quando Jefté volta da guerra, ele ganhou a guerra, ganhou a vitória, ele veio satisfeito, veio feliz com Deus, feliz pela vitória. Mas quando ele se aproxima da sua casa, quem vai ao seu encontro
é a sua filha única. Gente, que coisa difícil para Jefté. A Bíblia diz que Jefté rasgou, olha só, rasgou suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abateste. És tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso deixar de cumprir. Juízes 11:36. Ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faz de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos. Gente, que situação difícil. A Bíblia diz que aquela menina pranteou. Ela pediu 30 dias para chorar com suas amigas, para ser sacrificada ao Senhor. E ela foi sacrificada, porque Jefté fez um voto com Deus. Cuidado com os votos que você fez e não cumpriu. Cuidado quando você abrir a sua boca para fazer um voto, porque se você fizer um voto, você deve cumprir o seu voto. E se você fez um voto e não cumpriu ainda, procure o seu pastor, procure a sua pastora, procure a sua liderança espiritual, peça ajuda, porque aqueles que fazem votos e não cumprem com votos, eles atrofiam a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a casa dos teus pais, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz, fica com Deus.